Bom dia, queridos irmãos da nossa classe de EBD. Estou aqui mais uma vez agora para concluir o primeiro capítulo da Epístola de Filipenses. Eu iniciei domingo, a professora Maria me pediu para poder concluir hoje. E é assim que eu estou muito feliz também, porque tem uma pessoa especial em nossa classe. Hoje nós temos a presença da professora Débora, professora tão querida, professora que iniciou a nossa classe, não é? Que bom que ela está conosco através da sua filha, Cássia Gislene. Obrigada, Cássia Gislene, por esse momento. Nós queremos agora continuar o estudo da carta aos Filipenses, mas lembrando algumas coisas de domingo passado. O apóstolo Paulo estava preso, estava em Roma. E ele estava preso e ali ele escreveu algumas cartas. Ele escreveu cartas da prisão, que são chamadas cartas da prisão. A carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. E interessante também que nessa carta aos Filipenses, a igreja em Filipos, ela é chamada de a carta da alegria, porque 16 vezes ele cita a palavra alegria, que mesmo diante de uma circunstância difícil, mesmo preso, ele não deixa de ter alegria no seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero ler agora os versículos, me acompanhe, por favor. O primeiro capítulo, versículos 12 a 14, que diz assim: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. O apóstolo Paulo aqui, ele está mencionando, está acalmando, aliás, ele está acalmando a igreja em Filipos. Ele tinha recebido a visita de Epafrodito, o diácono que veio lá de Filipos, que trouxe uma oferta para ele e que ajudou cuidando dele neste momento. E ele agora vai mandar essa carta de volta. E ele tenta assim acalmar a igreja, dizendo: tenham calma, tudo o que me aconteceu, aconteceu para o progresso do Evangelho. E ele menciona então que ele anunciou Jesus Cristo, a guarda de elite do imperador César. Ele também disse que tem anunciado às pessoas com quem tem convivido. E, além disso, os irmãos lá em Roma estavam assim motivados, estavam assim tendo coragem de anunciar o Evangelho. Parece que a fé de Paulo estava contagiando, né? E a coragem dele. Mas ele menciona também alguma coisa que acontecia, alguma coisa que não era tão boa, que alguns cristãos ali, eles tinham assim rivalidade com Paulo. E eles estavam assim anunciando o Evangelho, anunciando para não perder o prestígio, porque eles tinham inveja que o apóstolo Paulo tinha tanto prestígio. E eles anunciavam mesmo por motivos errados. Aqui mesmo diz assim: Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Então ele diz que não teme e acha que isso tem ajudado até a propagação do Evangelho, ao progresso do Evangelho. Eu quero agora continuar lendo aqui, lendo os versículos que se seguem, 17 a 21, diz assim: Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele tinha certeza que seria libertado da prisão. E ele foi libertado. Só que depois quando ele volta à prisão, é que ele vai ser morto. Minha ardente expectativa e esperança é que nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
Aí ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sim, ele afirma essa frase belíssima que nós conhecemos, não é? Que ele realmente ele diz aqui, ele afirma que ele tem certeza que, sim, ainda concluindo, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas voltando aqui no que eu falei para vocês, irmãos, que eu li para vocês, ele acredita que ele será libertado, porque a primeira parte, a parte da defesa dele, junto ao imperador César, tinha sido muito boa. E ainda não era momento de perseguição dos cristãos. Segundo, porque ele contava com a oração da igreja de Filipos, e ele contava com a orientação do Espírito Santo de Deus, para poder dar as palavras certas no momento certo. E bonito também que eu acho quando ele diz assim, eu não serei envergonhado. Eu não serei envergonhado. Por que ele diz isso? Porque ele tem certeza que não negaria a fé em Jesus Cristo. Ele tem certeza que Cristo seria engrandecido pelo seu corpo, quer pela sua vida, quer pela sua morte. Mesmo que ele fosse sentenciado de morte, ele não negaria a Jesus Cristo, pois sempre ele agia com ousadia. Não era a primeira vez. Sempre ele agiria com coragem, com muita fé. Aí que ele afirma, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu quero comentar, eu quero dizer para vocês, nas minhas pesquisas que eu realizei, que o comentarista Wally Wisby, ele propõe um teste para mim e para você, ao completar essas lacunas aqui. Veja bem, como é que você completaria esta lacuna? Para mim o viver é e o morrer é. Sim, mas ele afirma que algumas pessoas não completariam assim. Igualmente que nós falamos agora em pensamento, não completariam assim. Algumas pessoas deveriam completar assim, olha, para mim o viver é dinheiro e o morrer é deixar tudo para trás. Outras pessoas poderiam completar, para mim o viver é fama e morrer é ser esquecido. E terceiro ponto que ele coloca, que algumas pessoas diriam assim, para mim o viver é poder e o morrer é perder tudo. Então essas pessoas colocam em primeiro lugar o dinheiro, a fama e o poder. Mas eu sei que o motivo da sua existência, o motivo da minha existência é Jesus Cristo. Assim também no caso de Paulo. Paulo, Cristo era o seu verdadeiro motivo de viver. Por isso que ele vivia motivado para anunciar o Evangelho. Aí eu quero completar. Agora eu quero completar, queridas irmãs, com vocês, não é? Completar essa frase. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí sim, agora tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você que está me ouvindo neste momento. Eu quero assim dizer que esta é a razão da nossa vida, é Jesus Cristo. E ele afirma assim que ele não temia a morte, que ele sabia que tinha a vida eterna, porque tinha aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E caso ele fosse condenado e morresse, ele saberia que seria a vontade de Deus na sua vida. Mas eu quero continuar agora o versículo de 21 ao 26. Eu quero repetir, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele continua, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vocês. Mas para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo
no meio de vocês. Eu quero destacar aqui esses dois motivos que ele coloca, esses dois lados, viver ou morrer. A gente sempre, a nossa vontade é de viver e viver muito, não é? Mas chega num ponto da vida da gente que parece que o morrer chega a ser uma vontade quando a gente já está perto, quando o Senhor nos chamar. Foi assim que aconteceu com meu pai, Daniel Guimarães. Ele teve um momento na vida dele, já no finalzinho, ele já com câncer, doente. Ele dizia, eu não sei, Cássia, é porque eu estou vivendo ainda. Eu não sei por que eu estou dando esse trabalho todo. Eu dizia, pai, a sua missão ainda não concluiu. Não é hora da sua morte, meu pai. Nós precisamos de você. Assim mesmo é Paulo. Paulo estava refletindo quase os dois lados. Viver ou estar com Cristo? Viver realizando, fazendo um trabalho frutífero? Ou morrer, partir e estar com Cristo? Claro que ele disse que é bem melhor partir. Nós sabemos disso, não é? Que a vida eterna com Cristo é maravilhosa. Aqui não tem ideia suicida, não. Pois ele sabia que a vida estava nas mãos de Deus. E ele coloca no versículo 25, ficarei, permanecerei para anunciar o Evangelho e glorificar Cristo Jesus. Sim, ele decide, ele teve um senso assim, decide não. Ele concorda que o nosso Deus faça ele permanecer ainda vivo, para poder contribuir para o progresso do Evangelho, para poder dar alegria aos irmãos também ali em Filipos. Finalmente eu quero ler apenas o versículo 27 para terminar, que diz assim, acima de tudo vivam do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Sim, o apóstolo Paulo convoca assim a igreja em Filipos para que vivam de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, para que estejam firmes em um só espírito, uma só alma, que estejam lutando pela fé do Evangelho, estejam até sofrendo como ele está sofrendo naquele momento. Assim também eu quero convocar a nossa classe de EBD, para que possamos estar firmes no Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver de modo digno e que possamos também lutar juntos pela fé do Evangelho. Que possamos assim, semelhantemente a Paulo, glorificar Jesus Cristo. Essa é a razão da nossa existência. E nós sabemos que Deus não vai nos deixar só, nem na vida, nem na hora da morte. Ele estará conosco. Você pode estar até assustado com esta pandemia. Você pode estar até com medo, sentindo-se fraco e até mesmo sem esperança de dias melhores. Mas precisamos ter ânimo, precisamos acreditar que Deus está no comando. Precisamos recordar os bons momentos da nossa classe dominical e almejar que cheguem esses bons momentos. Recordar também tudo isso e que Cristo seja engrandecido em nossa vida. Que Cristo seja engrandecido na nossa hora da morte, quando Deus assim nos chamar. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça prosperar e nos faça frutificar. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada pela nossa classe. Que nós possamos, Senhor, ter convicção da nossa fé. Que nós possamos ajudar no anúncio do Evangelho. É isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.